ouvindo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Produto On. No dia 15 de abril de 2026, uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo publicou um dado que passou totalmente desapercebido por muita gente que trabalha na área de agilidade. Eu tenho certeza que você também não sabe disso. 40% das posições nas maiores empresas globais agora envolvem interação direta com agentes de inteligência artificial. Não são apenas consideradas ferramentas agora, estão sendo considerados como membro das equipes. Você que trabalha com agilidade sabe que passamos os últimos anos discutindo se a inteligência artificial vai escrever código, se ela vai mandar e-mail, mas o que ninguém te contou é que o desafio de 2026 não é a ferramenta, é a dinâmica de grupo que a gente vai ter daqui para frente. O Scrum Master, que antes gerenciava conflitos entre humanos, agora ele precisa mediar colaboração entre pessoas e colegas digitais que entregam tarefas de ponta a ponta. E o paradoxo disso tudo, quanto mais a gente está automatizando o processo, mais complexo se torna a gestão de relações e processos que a gente tem dentro das organizações. E se você está achando aí que o Scrum Guide lá de 2020 estava prevendo isso, esqueçam, isso não estava na lista. E é isso que a gente precisa conversar nesse vídeo de hoje. Então vamos com calma, porque esse tema ele tem bastante camada, é bastante delicado e é muito assunto. Então, bora lá para esse vídeo. Vamos tentar entender aqui o Scrum Master 3.0. A gente precisa olhar para o mercado, ele está chamando aí de Bionic Scrum. Recentemente, em alguns fóruns de agilidade, publicações especializadas, aqui eu vou dar um exemplo aqui da escala de Agile, a definição do papel ela mudou drasticamente. E foi dito exatamente nessa conferência de tecnologia é que o Scrum Master ele deixou de ser um facilitador de cerimônias para se tornar um curador de interações. Não se trata mais de ficar usando o chat GPT para poder escrever histórias de usuário, longe disso. O que está mudando agora é essa integração dos agentes autônomos que estão participando, por exemplo, de Daily Scrum, estão sugerindo critérios de aceitação, então identificando gargalos em tempo real, antes mesmo que os times possam trabalhar isso e notar isso. Aqui eu estou falando de um desenvolvedor, QA, documentação, um time completo. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, a declaração central desses líderes de agilidade que estão participando desses fóruns é que agilidade sem coordenação de fluxo híbrido, infelizmente, ela vai ser o nosso novo gargalo que a gente vai ter no futuro. Ou seja, você está ignorando que a inteligência artificial está interagindo com seus desenvolvedores, com seus times, você está criando um novo tipo de burocracia técnica aí dentro do seu time. Dito assim, parece razoável, não é mesmo? Aqui talvez entre o grande paradoxo. Se você olhar a linha do tempo de 2023, a gente estava falando de produtividade individual. Em 2025, a gente começou a falar de automação de processos. E agora, em 2026, a gente está diante de uma contradição completamente diferente. Os times estão entregando muito mais rápido do que nunca, mas o esgotamento, o burnout e a sensação de desconexão dos times nunca foi tão alta como a gente está vendo agora. E existem 3 formas da gente ler isso e explicar o que está acontecendo com o papel do Scrum Master agora. A visão substitutiva, uma leitura é que o Scrum Master está perdendo espaço porque a inteligência artificial já faz a métrica, já faz o reporte, já faz o agendamento. Só que o Scrum Master ele vira dentro dos times, digamos assim, um luxo administrativo. E, no final das contas, ele vai virar um custo. A visão de sobrecarga, outra leitura é que o Scrum Master agora ele tem um trabalho dobrado. Além dele cuidar das pessoas, ele precisa treinar essas pessoas, precisa ajustar agentes de inteligência artificial para que eles não poluam um backlog com talvez uma alucinação técnica e uma complexidade maior para os times. E a visão do Bionic Scrum Master, a terceira interpretação, é que o papel finalmente se tornou estratégico. Ao delegar o operacional para a inteligência artificial, o SM ele consegue focar 100% em remover os impedimentos que tem dentro da organização, que são complexos e que nenhuma máquina consegue resolver hoje. Honestamente, provavelmente,
É uma combinação das três que a gente vai ter no futuro no Scrum Master 3.0. Pensa em um time Scrum hoje com um sistema de som moderno. Antigamente você tinha que ajustar cada botão para você poder equalizar na mão. E isso, o Scrum Master 1.0 aconteceu e foi desenvolvido. Depois a gente teve os modos pré-definidos, que são, digamos, aqueles plus que a gente tinha dentro dos aparelhos de som, rock, pop, jazz, e aí a gente chegou no 2.0. Hoje o Scrum 3.0 é como um sistema de som inteligente com cancelamento de ruído ativo, com a inteligência artificial sendo um processador que vai limpar esse chiado, as tarefas repetitivas que a gente tem dentro das organizações, mas o Scrum Master é o ouvido humano que decide se a música ainda faz sentido para quem está ouvindo, que é o nosso cliente final. Tecnicamente, a gente está falando de dinâmicas de interação humano-inteligência artificial. O ponto central do debate não é mais o código, e sim a confiança. Como que um desenvolvedor júnior ele vai questionar uma sugestão de arquitetura vinda de uma inteligência artificial? O Scrum Master ele validou com o time e principalmente ele planejou isso com o time. O ponto central é como que a gente vai manter a autonomia humana em um ambiente de alta sugestão de algoritmos. E o mercado não está apenas chutando tudo isso. Vou trazer um dado aqui da Deloitte, que publicou no seu relatório de tendências de 2026, que apenas 6% das empresas se sentem prontas para gerenciar esse tipo de interação que está acontecendo hoje. Elas chamam isso de fiação suave, uma fiação subjetiva, de confiança e segurança psicológica. Por outro lado, o IDC está apontando que profissionais de TI hoje que dominam essa colaboração híbrida, eles ganham até 45% a mais do seu tempo produtivo. E a escala de Agile reforçou que o Scrum Master agora ele precisa sim de ter um novo momento na sua carreira e talvez um novo estudo que ele vai precisar ter daqui para frente, que talvez seja a alfabetização de dados, que era uma coisa que o Scrum não se preocupava, para não ser enganado por métricas de vaidade geradas de forma automática. Ele vai precisar entender um pouco de código, porque sim, a inteligência artificial também vai poder enganar ele. Ou seja, os institutos acadêmicos focam na ética, o setor privado foca na eficiência. E os dados mostram que a gente tem um abismo gigante entre quem entende de inteligência artificial e quem apenas usa inteligência artificial, que está aumentando cada vez mais no mercado. A gente tem sim hoje um paradoxo enorme e um buraco enorme entre acadêmicos e quem realmente está trabalhando com o processo. E aqui no Brasil, Claudino, como é que vai ficar? O cenário específico é que temos uma cultura de agilidade muito forte no Brasil, com orçamentos para isso, são orçamentos, lógico, apertados, muito mais apertados que a gente tem hoje no mercado internacional, e vamos falar aqui de Vale do Silício. Só que isso significa 3 coisas concretas que você, profissional de tecnologia, vai ter que ter no futuro. Talvez você vai ter que ter uma adoção programática muito mais acurada aí na sua carreira. No mercado, a inteligência artificial não vai substituir o Scrum Master, mas vai achar uma estrutura para aquele Scrum Master determinado em cada organização. Porque as empresas brasileiras vão cobrar que um único SCM ele gerencie mais de um time, apoiando trabalhos em cima de inteligência artificial com esses copilotos que a gente vai ter no futuro. Tem a questão da barreira, da língua e o contexto, as nossas regras de negócio e leis, e aqui eu vou falar da LGPD novamente. Particularmente, é uma lei específica, a gente tem também a questão das leis fiscais, que ainda desafiam as inteligências artificiais globais, e aqui no Brasil não vai ser diferente. O SM brasileiro vai ser meio que um tradutor cultural de inteligência artificial para uma realidade local que a gente tem no mercado hoje. Você é Product Owner, Product Manager ou Scrum Master, o mercado brasileiro está parando de contratar facilitadores e buscando otimizadores de valor que vão entregar um produto com muito mais qualidade. É a chance de você sair do operacional e ir para
um lado estratégico e ajudar as organizações nesse processo todo. E eu, particularmente, sinto, no Brasil, a agilidade sempre foi muito sobre povo e processo. Agora, o povo inclui um novo integrante nessa história toda, que é o digital na mesa. E a gente tem grandes desafios no futuro. Claro, há dois lados muito fortes nessa discussão e dois mundos de discussão. De um lado, os entusiastas dizem que o Scrum Master 3.0 vai ser a libertação de mercado. Finalmente, o agilista ele vai parar de preencher planilha de Excel, ficar atualizando o card no Jira, e vai ser focado em coach de alta performance, em resolução de conflito humano real, e eles acreditam que isso vai ser agilidade em um estado puro, simples, do que precisa ser dentro dos times. Só que do outro lado, os críticos temem uma desumanização por completo. Eles estão argumentando que ao você colocar uma inteligência artificial para começar a medir fluxo, a gente perde aquele olho no olho, aquela intuição, aquela conversa de corredor que acaba resolvendo um problema que nenhum dado mostra. Dizem que a gente está tentando transformar o Scrum em uma linha de montagem algorítmica. E isso não é o Scrum na prática. Então, são dois mundos totalmente diferentes. Nenhum dos dois lados está totalmente errado. O importante é que essa conversa saia dos bastidores e venha da questão do planejamento dentro das organizações. O planejamento da sua próxima sprint. Tudo isso é válido porque o Scrum, dentro das organizações, não pode morrer. E, historicamente, toda tecnologia poderosa exigiu um novo tipo de controle. Foi assim com a energia nuclear, foi assim com a internet, com a inteligência artificial dentro dos times de produto. O controle não é sobre o código, é sobre a intenção que vai ter em tudo isso. O Scrum Master 3.0 não é sobre dominar ferramentas, é sobre garantir, num mundo de máquinas rápidas, a humanidade do time continue sendo um motor de inovação para que os produtos continuem sendo entregues com muita qualidade. A pergunta que fica para você é: qual é o limite da autonomia da inteligência artificial aí dentro do seu time? A inteligência artificial deve ser apenas um assistente de tarefas? A inteligência artificial deve ser um colaborador ativo com voz nas decisões? Ou a inteligência artificial deve ser um responsável por ditar o ritmo e o fluxo de trabalho do seu time? Deixe o seu comentário aqui com o número 1, 2 ou 3 e vamos tentar debater isso. Você já sabe, se esse conteúdo te ajudou a clarear a visão sobre o futuro da nossa área, se inscreva aqui no canal Produto On. Ative o sininho. Não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente tem um assunto: tecnologia, agilidade, produto e qualidade. Eu sou Claudino e a gente se vê no próximo vídeo.